Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de instrumentação, né? A gente vai começar a falar sobre alguns conceitos. E hoje o primeiro conceito é justamente faixa de medida, né? Também conhecido aí como range, né? Bom, aqui a gente tem um esboço, né, de um instrumento, um medidor de temperatura, né? Esse medidor de temperatura aqui, ele consegue fazer medição em dois pontos distintos, né? Então tem aqui o ponto A e o ponto B. Então aqui ele já está simulando, né, valores específicos ali de medição, né? Então no caso no ponto A ele está ali com 130 graus Celsius e no ponto B 185 graus Celsius. Aqui embaixo já tem o valor dele convertido em Fahrenheit, né? Então ele mede nas duas faixas, né? Ou desculpa, nas duas unidades, né? Em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Né? E aí no caso o que acontece? O range é justamente a faixa o qual ele pode estar atuando, né? Ou seja, se a gente for pegar aqui, né, traçar uma linha, né, tendendo aí de uma temperatura negativa aí infinita, né, uma temperatura positiva infinita, né? Essa faixa dimensional, né, essa faixa aqui, ela vai estar justamente entre um mínimo e um máximo específico, né? Ou seja, o mínimo nesse caso aqui, eu vou colocar aqui em cima aqui, é 100 graus Celsius, né? Onde é que está essa informação? Ela é do próprio fabricante, tá aqui embaixo. 100 graus Celsius a 500 graus Celsius, né? E aqui também ele indica que pode medir em Fahrenheit, né? Então nesse caso aí, 100 graus Celsius, né, em Fahrenheit é igual a 212, né? Então vou colocar aqui embaixo aqui 212 F, né? Então aí seria o valor mínimo, né? Seria justamente o valor mínimo aí dessa faixa, né? E o valor máximo, né, dele seria justamente 500 graus Celsius, né? Então vou colocar aqui em cima 500 graus Celsius, convertendo 500, né, para Fahrenheit, a gente teria justamente 932 F, né? 932 Fahrenheit, né? Então isso aqui representa justamente o range, né? Ou seja, é onde esse instrumento consegue medir com precisão, né, os valores ali indicados ali pelo fabricante, né? Então ele mede de 100 graus Celsius até 500 graus Celsius, que equivale a 212 graus Fahrenheit até 932 graus Fahrenheit, né? Então isso aí seria justamente aí essa faixa de medição, esse range, tá bom? Tranquilo? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de instrumentação, né? Da parte de fundamentos. No último vídeo a gente falou sobre range, né? A faixa dimensional. Hoje a gente vai estar falando sobre span, né? Que é justamente o alcance do instrumento. E isso é muito, o span, né? Ele é muito importante, né? Justamente para os cálculos, né? De confiabilidade metrológica, né? Levando em consideração ali o uso do instrumento. Então aqui a gente está com o mesmo esboço de instrumento, né? Que a gente viu no último vídeo, né? Que é justamente esse medidor de temperatura. E aí, no caso, a gente falou justamente sobre a faixa no último vídeo. E o span, né, é bem simples. O span é justamente a subtração, né, do valor máximo, né, menos o valor mínimo, né? Então, o span, o alcance desse instrumento aqui, ele seria justamente o que? 500 graus Celsius menos 100 graus Celsius, né? Ou seja, o alcance desse instrumento é de 400 graus Celsius. Isso com base na unidade em graus Celsius, né? Se fosse fazer esse mesmo elemento aí para a unidade Fahrenheit, né? Já que 500 graus Celsius é o máximo, né? Ou seja, significa que é 932 Fahrenheit, né? Menos, né, 100 graus Celsius convertido para Fahrenheit dá igual a 212, né, graus Fahrenheit, né? Então seria justamente aí essa subtração, né? Então a gente teria 932 menos 212, que daria 720, né? Fahrenheit, né? Então a gente teria aí justamente aí como alcance desse instrumento em graus Celsius 400 graus Celsius, né? Convertido aí para Fahrenheit 720 graus Fahrenheit, né? Então aí seria justamente aí o span, que é conhecido também aí como o alcance do instrumento, tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de instrumentação, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre o conceito de malha aberta e malha fechada. Aqui a gente tem justamente a indicação de uma malha instrumentada, né? É um ciclo de mistura, enfim, a gente depois vai estar observando essa malha aqui, né? Mas quando a gente fala de malha aberta e malha fechada, né? Às vezes gera dúvida, né? Sobre esse conceito. Né? Aqui a gente tem a representação de simbologia, né? Mostrando aqui uma malha. E essa malha aqui, né? Ela é uma malha 3, né? Ou seja, tem duas malhas anteriores a ela, né? O qual a gente tem aqui a indicação de uma malha 1 e de uma malha 2, o qual vai estar alimentando aqui esse tanque de aquecimento, esse tanque aqui catalisador. E o que acontece? Quando um ciclo instrumentado, né? Uma função lógica instrumentada, ela está operacional, né? Essa malha ela pode ser aberta ou fechada, e quando a gente fala aqui em uma malha fechada, é justamente quando os ciclos envolvendo as variáveis do sistema, né? Os ciclos eles vão se corrigindo com base nas variáveis, ou seja, de acordo com a estratégia de controle. Né? Se é uma relação proporcional, né? O CLP que vai estar ali utilizando, né? Se vai ser um tipo de controle PID, enfim, dependendo do controle, mas o ciclo ele vai se retroalimentar, vamos assim chamar, de forma automática. Quando a gente fala de forma automática, entenda-se que levando em consideração a programação que foi ali inserida. Né? A programação ligadas ali ao controlador, aos transmissores, indicadores, enfim, todos os instrumentos que fazem parte ali do processo. Ou seja, as variáveis são os elementos que vão gerar o processamento ali com base no set point, o erro, a diferença, a correção. Né? Ou seja, tudo ligado ali em um ciclo contínuo, não tem interferência externa. E justamente quando se tem a interferência externa, né, quando se tem essa possibilidade ou ocorre normalmente essa interferência externa, é quando a gente tem uma malha aberta. Só que aí vem um detalhe importante, né? Muita gente, quando fala de malha aberta, diz, malha aberta é aquela malha que tem a possibilidade do operador fazer uma interação no ciclo, né? Alterando uma variável sem ser diretamente ali pelo controlador principal, pelos controladores. Só que, na verdade, a malha aberta, ela não necessariamente é só por um operador externo, né? Que vai estar fazendo aquela manipulação. Ela pode ser também um outro ciclo, né? Um outro mecanismo, né, que tem uma atuação independente do fluxo lógico da malha principal. Né? Então você pode ter um mecanismo ali que ele tem uma atuação, ele é automatizado, mas ele não está ligado ali às variáveis ali do processo. Né? Ele pode estar sendo controlado ali de uma sala de controle, via HM, enfim. Né? Não necessariamente que precisa ser um operador, pode ser um sistema automatizado, mas que ele não tenha, né, ligação com as variáveis daquele ciclo. Né? Então, quando a gente fala de malha fechada, é uma malha que vai se retroalimentando de acordo ali com as variáveis indicadas ali na programação do controle geral, né, da malha principal. Quando a gente fala de malha aberta, é que tem essa possibilidade de alteração externa sem que seja pelas variáveis ali do processo, né, principal. Né? Então, pode ser um controlador, pode ser um mecanismo, ou seja, qualquer elemento que venha a ter alteração, que venha a gerar alteração ali no fluxo das variáveis, né, é considerado aí uma malha aberta, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!